pessoal, militância e a esquerda em peso surtada porque a CPI do INSS pode acabar de vez com o Barbudinho nesse ano. E esse é o intuito, né? Acabar para que o Barbudinho não continue no seu plano de destruição do nosso país. Ele está contando que vai ganhar, mas ele não esperava por essa que você vai ver aqui agora nesse vídeo. Então assista até o final, já deixa aquele like e se ainda não é inscrito, se inscreva aí e vamos lá assistir esse vídeo porque tá muito quente, vale muito a pena. Assista até o final, pessoal. Como Lulinha e a confusão que isso gerou. A gente vai conversar agora com o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPI, está do lado da nossa Elisa Claveri. Boa tarde aos dois. Senador, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui. O senador Randolfo Rodrigues falou conosco mais cedo, dizendo que foi um golpe, que eles tinham maioria, mas que o senhor deu ganho de causa à minoria. Aí, ainda bem que o senhor está aqui para poder explicar o que aconteceu de fato nessa sessão confusa hoje. Boa tarde. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos que nos acompanham do estúdio e telespectadores. Bem, o governo chegou com uma estratégia de votar em bloco todos os requerimentos para derrubar a pauta. O governo quer, de todas as maneiras, que eu coloque em votação nomes que não têm nenhuma ligação com a CPMI ou que não estão dentro do nosso escopo de investigação. Só que essa manobra, ela é arriscada, porque você tem que ter maioria de votos. O que aconteceu? Foi feita uma confirmação de presença, que é a confirmação de quórum, 31 apareceram para votar. Quando nós colocamos em votação, eu coloquei em votação a aprovação ou não da pauta de hoje, o governo tinha que, no mínimo, apresentar 15 votos presentes para poder derrubar a pauta. Apresentaram 7. Eu contei 2 vezes regimentalmente, em voz alta, o número de votos. Estão apresentando, inclusive, uma foto dizendo que tinha 14. Mesmo se tivessem 14, o governo não teria conseguido derrubar. A estratégia de matar a CPMI, que é a minha opinião, eles queriam matar porque são os principais requerimentos para a gente dar sequência no relatório, acabou não funcionando. Eu agi regimentalmente, agora o governo pode reclamar, o líder da situação pode fazer o que desejar, mas a votação seguiu estritamente o que diz o regimento do Senado e da CPMI. Agora, o governo pode reclamar, mas o governo pode também recorrer, como me disse o senador Randolfo Rodrigues? Isso é possível, por exemplo, ter uma decisão anulando o que os senhores fizeram do presidente da Câmara lá na CPI? Do Senado, como presidente do Senado. Eles podem reclamar. A notícia que eu tenho, que inclusive estão lá com o presidente Davi. E eu fico feliz que o presidente Davi me ouça também, porque tem um mês que eu estou tentando falar com ele sobre a prorrogação da CPMI, que já está aprovada, e ele não tem dado uma resposta. Eu espero que ele ouça também o outro lado em relação à tomada de decisões que eu fiz. É voto. O governo não teve os votos para poder aprovar o requerimento. Eles podem pedir anulação por parte do presidente do Congresso, mas eu digo com muita clareza, se isso vier a acontecer, o que eu não acredito, será um desgaste político enorme. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É justo que a gente tenha nomes citados, independentemente se filho do presidente ou não, e nós blindarmos aqui na CPMI? Desde o primeiro dia, nós temos tentado trazer aqui o filho do presidente, o irmão do presidente, para eles se explicarem. Olha, já trouxemos dezenas de pessoas que trouxeram aqui o seu posicionamento. Eu não concordo com isso, com essa blindagem, eu segui o regimento. Agora é nós darmos sequência, e olha que é uma quebra de sigilo, não é nenhuma convocação que eu fiz em relação ao filho do presidente. Eu cumpri com a minha obrigação com o Brasil, gente. Agora, estava aqui. Vai, Elisa, vai você, depois eu passo. Tá, obrigada, Andréia. Obrigada, senador, mais uma vez também pela participação por aqui. O que eu queria entender, senador, é o seguinte. O senhor falou que, pelas imagens, o senhor notou que tem apenas 14 nomes. O governo diz que entre os titulares, 14 nomes seriam necessários para eles barrarem esses requerimentos. Pelo que eu escutei de parlamentares, tem muito requerimento, tem mais de 80 requerimentos, né? Muitos requerimentos que não interessam a algumas pessoas dentro do Congresso Nacional. Então, pode ter alguma vontade também, não apenas do governo, mas de parlamentares do Centrão, por exemplo, de tentarem, de fato, anular essa votação que aconteceu. E aí eu digo que teria o apoio não apenas do governo, mas também de parlamentares do Centrão. Então, queria ouvir o senhor sobre isso. A expectativa de Davi Alcolumbre também de anular ou não, o senhor precisa ouvi-lo ainda. E um outro ponto que se o senhor puder falar também, em relação à quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. Queria saber como é que está o andamento disso. Já chegou na CPMI, se os senhores já puderam começar a analisar esses dados. Olha, Elisa, primeiro, vamos deixar claro. O painel marcava 31 membros na CPMI. Esses mesmos 31 votaram a favor da posição do governo de tentar derrubar a pauta em bloco. Esse mesmo quórum foi o quórum que eu usei para poder aprovar. Eles precisavam apresentar 15 votos, porque é a metade mais um. Não conseguiram apresentar. Eu contei 2 vezes e as imagens são claras. A foto que está sendo apresentada, ela é posterior à votação, quando chegaram os outros membros. Na hora, eu mandei que todos se levantassem e eu contei 1 a 1. Haviam 7 votos do governo que não eram suficientes. Eu dei a pauta como aprovada. A questão agora do sigilo bancário.
É uma regra nossa. A CPMI não pode avançar se nós não tivermos provas para as pessoas que estão sendo chamadas. Eu não fiz nem a convocação, como eu disse, eu estou fazendo quebra de sigilo de Roberta, Luxinger, de todos aqueles que foram citados em algum momento no próprio... Gente que está com tornozeleira eletrônica. Pessoas que estão com medidas restritivas e que têm explicações a dar. Por que não podem dar para a CPMI? Por conta de uma blindagem do governo? Cumprir com a minha obrigação e vamos trazer isso. Sobre o Vorcaro, já não bastasse a decisão do Supremo com relação aos habeas corpus, que tem interferido, tem atrasado as nossas investigações nas comissões do Senado. As comissões precisam reagir, Senador, o Senado precisa reagir. Pois não. É o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Otávio. Senador, Obrigado. estou confuso. Sim. Quantos votos, naquela história de senta, levanta, quantos votos, quantos senadores e deputados precisavam estar em pé para vencer? 15. 16. 31 estavam... 16. Obrigado, meu irmão. 16. 15 mais um. Dos 31, nós tínhamos que ter 16 parlamentares em pé se manifestando contrários. Eu contei 2 vezes 7. Fiz questão de falar em voz alta. Não havia votos suficientes para poder derrubar a pauta inteira, como o governo já chegou desde o início. Eles estão divulgando fotos que mostram os senadores em pé e 14... eles mostram 14 senadores em pé, no VAR deles. Esse Assim, número não seria suficiente para fazer maioria? Não, eram necessários 16 votos contrários pelo painel. Nós já havíamos feito uma verificação de quórum, o painel passou a ser ali o oficial. O parâmetro. 31. Eles, o parâmetro. Mas o painel é só titular? Só titulares. Os suplentes não votaram. Eles precisavam de 16 suplentes para poder Não, o 16 painel titulares. ser... Sim, 16 precisavam de titulares. 16, sim. Tá, então... E não tinham, mesmo se fossem 14, eles não tinham voto. Entendi. Então, o senhor está se baseando num quórum de 31 titulares e que, portanto, precisariam de 16 titulares em pé, é isso? Exatamente, é exatamente isso que a Secretaria do Senado orientou desde o início. Todo o processo de votação, ele segue o que a Secretaria determina. Eu segui ipsilitris desde o começo. O governo tentou derrubar a pauta toda, perdeu no voto, a pauta inteira foi aprovada. Vou fazer uma pergunta para o senhor a respeito de mudança de clima. Nós conversamos há um mês, o senhor esteve aqui. Fala. Um clima um pouco de terra arrasada, fim de festa ali, a CPI do INSS, o senhor disse que não tinha como garantir que ela seria prorrogada, e ainda tinha a história dos documentos todos no gabinete do presidente do Senado, a mando do ministro Toffoli. Aí veio o ministro André Mendonça. O que significa para a CPI do INSS a vinda do ministro André Mendonça como relator do Master? Ele já era do INSS. Olha, há um lado muito positivo e um lado que, de certa forma, nos prejudica. A questão dos habeas corpus. O ministro André Mendonça, desde o início, tem dado decisões de que as pessoas não são obrigadas a conseguir comparecer à CPMI. É um posicionamento dele, tem sido coerente, e eu espero poder conversar com ele na semana que vem sobre esse assunto e seguir o que os demais colegas dele do Supremo têm feito. Os outros ministros, por exemplo, o depoente de hoje, o ministro Fux, se eu não estou enganado, o ministro Zanin, deu a decisão de que ele é obrigado a vir, mas ficar em silêncio naquilo que o compromete. É o que está na Constituição. Então, esse lado, eu preciso conversar, porque tem nos prejudicado muito, a não vinda do Vorcaro. Olha, isso foi uma decisão que, infelizmente, nos prejudicou e muito. Agora, um outro lado, a devolução dos documentos da quebra de sigilo. É o reconhecimento, inclusive, na decisão, de que a comissão tem um trabalho relevante e que precisa do acesso. Sem esses documentos, fica muito difícil nós embasarmos um relatório e até indicarmos quem tem culpa ou não em toda essa história. Senador, a gente viu hoje cenas assim, muito lamentáveis dentro do Congresso Nacional, tenho certeza que o senhor concorda, que parlamentares brigaram, disputaram ali e tudo mais. O senhor acha que, de alguma forma, isso atrapalha também os trabalhos da CPMI, de alguma forma mancha os trabalhos da CPMI, vendo essas cenas de quase violência entre parlamentares? Olha, primeiro, o parlamentar que agrediu um outro, as imagens que nós temos, já pediu desculpas, já disse que não foi uma intenção, já ali publicamente ele se manifestou. Foi um momento em que, naturalmente, os ânimos ficaram muito exaltados, já não é a primeira vez e possivelmente não será a última. A gente vai ter sempre esse embate muito grande, especialmente numa votação dessa importância. Olha, nós estamos quebrando o sigilo e isso fere de morte a blindagem de quem tentou matar a CPMI. Estão tentando acabar com a CPMI do INSS, não é de hoje. Por quê? Porque nós avançamos muito, Sadi, e todos... Muito. Nós temos hoje prisões, quase 15 pessoas foram presas, 11 delas estão na cadeia. Nós temos 3,5 bilhões de reais apreendidos. Nós temos aviões apreendidos, carros de luxo. Isso tudo é resultado de uma exposição pública, de um escândalo que envolve parlamentares, envolve, agora, ao que parece, até juízes envolvidos nessa história. E isso... Hoje, o governo tem muito medo e sabe que quanto mais tempo essas pessoas ficarem na cadeia, mais a chance de delação pode acontecer. E nas delações, aquilo que se tenta ocultar acaba aparecendo de uma forma ou de outra. Senador, eu vou liberar o senhor tem muito trabalho por favor, aí. obrigado. Por favor, eu sei como essas coisas funcionam. Está todo mundo esperando o senhor aí. Muito obrigada por esse tempo aqui no Estúdio I para a gente poder comentar essas notícias do dia aí de Brasília. Um abraço, até a próxima, Elisa. A gente já volta a se falar. Obrigado, Sadi. Uma última questão aqui. Claro. Os votos computados no painel são só de titulares. Suplentes não têm voto contado. Obrigado, gente.
Obrigada. Otávio, quero te ouvir, então, agora a gente tem todas as informações, né? Do lado do governo e agora o presidente da CPI conversando aqui conosco. Que tem tempo de comentar aí, que eu acho que a gente vai para outra notícia, porque... Eu só estou terminando aqui, eu te joguei para resolver o negócio. Não, porque a dúvida que ficou é o seguinte, ele falou que tinha um 31, o quórum era de 31. Aí o que o governo está dizendo? 31 era a votação nominal. E que, na verdade, quando passou para a votação simbólica do centro e levanta, zerava tudo. Aí o quórum passou a ser de 21, não, de 14. E aí eles tinham... dos presentes. Né? Dos presentes. Mas o problema também é o seguinte, voto simbólico não exige que todo mundo levante a mão ou se levante. É o líder que vota. Mas ele falou do número, né? Ele falou que foi cabeça por cabeça. Pois é, mas ele falou que era o 31, que era o quórum... O quórum, Então ficou essa dúvida. Vai para o STJD, então. Vai. A gente está aqui checando uma informação. Daqui a pouco eu vou trazer mais para vocês sobre a CPI do INSS. Deixa eu voltar aqui para Minas, envolvendo toda essa confusão que a gente está acompanhando das investigações lá na CPI do INSS e, no caso, no escândalo das fraudes no INSS. O ministro André Mendonça, que é o relator dessas fraudes, autorizou a quebra de sigilo de Lulinha. A Polícia Federal fez o pedido e o ministro relator André Mendonça autorizou essa quebra de sigilo. Só para a gente lembrar, a gente viu hoje essa confusão toda na CPI. Isso é uma coisa. A outra coisa é a investigação que está correndo no Supremo. Essa investigação tem um relator, o relator é André Mendonça, então ele autorizou a quebra de sigilo de um dos filhos do presidente, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, nesse caso, Otávio. Então vamos lá. O Lulinha não pode ter o sigilo quebrado por ser filho do presidente, é um ano eleitoral. O Lulinha não pode ser protegido por ser filho do presidente, blindado pelo filho do presidente. Qual é o meio do caminho? Há que ter uma fundada suspeita de participação dele no esquema. A Polícia Federal tem a informação de que haveria um pagamento de uma mesada e de 300 mil para o filho do presidente. É algo em torno disso, eu estou checando aqui. Então essa foi a fundada suspeita. Fala, Sadi. A informação foi primeiro publicada pelo Poder 360 e a gente confirmou. Então você está também trazendo informações que você deve ter visto nessa reportagem. Então, a polícia apresenta uma fundada suspeita, que seriam esses 300 mil, um dinheiro recebido por intermediário para o filho do presidente. E cabe ao ministro avaliar se essa suspeita da Polícia Federal ela é suficientemente importante para determinar uma quebra de sigilo, que é uma decisão gravosa, é uma coisa grave você ter a quebra de sigilo. O ministro Mendonça olhou e achou que a Polícia Federal tinha razão em querer investigar o filho do presidente. Ponto. É completamente diferente ali da CPMI. CPMI é, por si só... Fala, Sadi. Eu ia falar, e tem a polícia investigando, né? Sim, a CPMI, ela é essencialmente política. E que bom que seja assim, né? Por isso que ela ocorre na Câmara, só envolve políticos, etc, etc. A decisão do Mendonça tem outro caráter. A decisão do Mendonça é analisar se a polícia ofereceu indícios suficientes de que há uma fumaça da participação do filho do presidente recebendo dinheiro de envolvidos no esquema. Pela decisão do Mendonça, ele viu que há ali uma fumaça, um indício que justifica a quebra do sigilo. São histórias que aconteceram no mesmo dia, mas são completamente diferentes. Você, Merval? Não, eu acho isso. Eu acho que o próprio presidente já disse numa entrevista que falou com o filho dele, se você fez alguma coisa errada, você tem que pagar. Já é uma posição que ele não teve em outras ocasiões. Em outras ocasiões ele disse que era perseguição política, disse que foi enganado, disse que não sabia, disse que não era dele. Agora não. Ele disse pessoalmente para o filho que ele tem que pagar se ele fez alguma coisa errada. Então vamos ver. Deveria ser assim normalmente, né? Eu queria destacar a autonomia da Polícia Federal. Eu também, né? Flávia. Em relação à ausência de interferência, pelo menos o que sugere, né, esse pedido concedido pelo ministro André Mendonça, o ministro concedeu porque a polícia pediu. E a polícia pediu porque se sente segura em levar esse tipo de pleito nesse momento político, né, que a gente falava de democracia. É assim que as coisas devem funcionar. Tem indício, independentemente de ser filho de quem quer que seja, do presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, seja lá o que for, se há algum tipo de indício que justifique o pedido, esse pedido tem que ser encaminhado
acompanhado e avaliado. Então, eu destacaria, Sadi, porque ao longo dessa semana mesmo, nós conversamos aqui sobre essa percepção, inclusive no que diz respeito às decisões dos ministros e alguma suspeita em relação ao diretor-geral da Polícia Federal, ligado ao governo, e o que a gente, nesse episódio, pelo menos, está vendo é uma Polícia Federal exercendo a sua autonomia, a sua atribuição de investigação. Eu ia falar exatamente isso, porque quando começou a investigação do caso Master, eu falei aqui, se alguém que estiver às voltas com essa investigação dentro da polícia cair, com certeza foi pressão política. Eu falei isso em dezembro, né, novembro, ali quando começou. E aí, nessa reunião do Supremo que acabou vazando, a gente, todos nós, ficamos sabendo o que parte do Supremo acha da polícia. Só que a polícia não pode servir só quando ela agrada aos interesses de um, de dois ou de três. A polícia tem que ser autônoma, né? Estou falando uma obviedade aqui, mas que às vezes fica faltando. Então, a polícia investigou os atos golpistas, a polícia está investigando emendas parlamentares, a polícia está investigando o caso do INSS, está investigando o caso do Master e sei lá mais o quê. Porque se a gente for perguntar, Otávio, tem mais outras milhões de coisas que eles estão investigando que não ganham os holofotes todos os dias. Mas esses são os casos mais barulhentos por motivos óbvios quando a gente fala de política e desse xadrez político-eleitoral. A gente está num ano de eleição. E aí, quando você olha para essas investigações, elas estão andando. A Polícia Federal é uma instituição que está funcionando a pleno vapor, apesar das pressões. Então, ela também se blinda, né? Tem uma autoblindagem ali, porque ela sabe dessas pressões externas. Então, você dizer que você tem um diretor-geral da polícia, como a gente já viu muita gente dizendo, né? Ah, mas tá jogando para cá, tá jogando para lá. Ora, eu acabei de citar aqui algumas investigações que pegam várias correntes políticas. Como é que faz? O que eles gostariam que o diretor-geral da polícia, ou 2, 3, 4, 5 ali, os superintendentes, fizessem? Chega o material e não faz nada, senta em cima. Então, essas investigações estão andando. Havia uma preocupação do contrário, de que, por exemplo, no caso Master, e a gente cobriu muito isso aqui, eles não conseguissem fazer as perícias, porque o ministro Dias Toffoli tinha destacado, para citar um caso, né? 4 peritos para fazer a análise do material, pediu 24 horas para cobrir 40 mandados. Então, tem jeito de você atrapalhar o trabalho da polícia. E o que a gente está vendo, pelo menos até aqui, como você disse, Flávio, eu assino embaixo, é a polícia funcionando a pleno vapor. Porque a gente está vendo, nesse caso aqui, o ministro André Mendonça atendeu a um pedido da polícia. E em outros casos, é assim que funciona, obviamente, né? Tem polícia, tem MP, as instituições estão aí para serem ouvidas, para estarem trabalhando. Então, Otávio, eu acho que essa conotação de politicagem é só o gogó de quem está incomodado com a investigação. E eu queria entender o resultado disso no ano eleitoral. Esse é um ano eleitoral em que a gente tem um caso Master, que é explosivo. Sim. Nós temos a Refit, que é explosiva também. Nós temos a Copag. Copag é baralho. Como é que é de São Paulo? Eu sempre falo, o nome do baralho é outra. Tem lá de São Paulo, que seria do PCC. Todas essas com muitas ramificações no judiciário e na política. Então, é um cenário muito... Dependendo da liberdade, da autonomia que for dada à Polícia Federal, porque eu acredito que toda essa autonomia está com os dias contados, porque nem a política, nem o judiciário, nenhum dos dois está gostando dessa autonomia. E como a gente conhece o Brasil, essas forças sempre contrárias à transparência, à autonomia sempre vencem. Mas enquanto a Polícia Federal não for destruída, cerceada, a gente pode ter grandes reviravoltas no cenário eleitoral. Porque eu comparo com a eleição de 2018, que estava o eleitorado impactado com as revelações da Lava Jato e procurou um candidato antissistema. Achou o candidato mais sistema que poderia ter, que é o Bolsonaro, que vive de política, tem uma franquia com o nome Bolsonaro para eleger político, mas achou que ele era o antissistema. Então, no meu entender, todo esse caldo de cultura, que agora não envolve apenas a política, mas também o judiciário, só reforça aquilo que o Brizola dizia lá atrás, contra todo esse estado de coisas, como ele se apresentava, que nada mais era do que o antissistema. Copap. Oi? Copap. Agora, talvez a diferença no cenário de hoje é que, na época da Lava Jato, você tinha muitas suspeitas direcionadas, digamos assim, para um campo mais. E dessa vez, agora, as investigações são tão amplas e os escândalos são tão gigantescos que você tem suspeitas apontando para diversos lados, né? Para ser antissistema, agora vai ter que ser um antissistema. Porque, pegou o PSDB, pegou o PT, pegou o PP, pegou, acho que o mais visível foi o Lula, né? O mais barulhento foi o Lula, naturalmente. Mas eu acho que pegou tudo, Lins. Pegaram todos os partidos. Que era PP, era PSD. O PSDB se desfez, acabou com essa história. Eu acho que foi uma desmoralização da política como um todo. E foi bom vocês citarem a Lava Jato, porque quando você conversa com quem faz investigação e quem julga, também tem uma grande preocupação em não repetir os erros da Lava Jato. Que eu sempre falo aqui dos acertos. Você vai dizer que não teve corrupção na Petrobras, é só a gente olhar o dinheiro que foi devolvido. Então, assim, nos erros da Lava Jato, essa é a grande preocupação de quem faz a investigação, de não Posso repetir. fazer um distinguish? Distingue. Posso fazer os erros da 13ª Vara de Curitiba.
porque Lava Jato foi um nome genérico que várias forças-tarefas fizeram. A do Rio de Janeiro não tinha nada a ver com a Moro, Dallagnol. A de São Paulo não tinha nada a ver com a do Rio, muito menos com a de Curitiba. E os erros que levaram à anulação lá do julgamento do Lula foi da 13ª Vara de Curitiba. Usaram esses erros de Curitiba para acabar com tudo. Inclusive com a Lava Jato do Rio, com a Lava Jato de São Paulo. A Lava Jato de São Paulo, como sempre, foi a que menos andou, porque, por falar em proteção de elite, São Paulo sempre se protegeu muito mais do que as outras elites. Meu povo, a esquerda surtando, né? A rede militante surtando com isso daí. Por quê, gente? Ó, no final das contas, o Barbudinho libera, né? Eu acredito que para o bem maior da nação, né? Deveria haver um diálogo aí com a rede. Tipo assim, não que nós vamos despejar as coisas aí, né? Não que vai ser despejado, mas que olha, ninguém vai falir vocês, ninguém vai forçar vocês a falência, essas coisas, né? Deixar, tipo, democracia, né? Democracia, deixar as coisas caminharem. Então, eu acho que falta esse diálogo aí, porque eles estão com medo disso, né? É nítido que a rede militante tenta morder e assoprar, eles sabem que tá tudo errado, só que eles ficam mordendo e assoprando ao mesmo tempo, para ver se continua com alguma credibilidade, né? Que é só a galera canhota mesmo que acredita que esse pessoal aí ainda tem credibilidade. Perderam, ó, há muito tempo mesmo. Infelizmente, existe uma parte da sociedade, da população brasileira, que ainda cai na falácia, ainda cai no golpe, né, da rede, cai em falácia de artista. Cara, o que é a mesma coisa. Vamos pegar o que você tá dentro da sua casa, sem hipocrisia, né? Eu, assim, tem uma minoria ali, não tô jogando todo mundo. Está preocupado, isso fazendo a mesma comparação do artista. O cara que está morando lá debaixo da ponte. Pensa aí dentro da sua cabeça, nossa, eu tô tão preocupado com aquele. Não tá, filho, não tá, né? Não tá. Porque no final das contas, não vou generalizar também, mas a grande maioria dessas pessoas, elas buscaram aquilo para a vida delas, né? Elas escolheram aquela situação. Existem as exceções, existe, né? Aconteceu coisas na vida da pessoa, né? Essas doenças psicológicas, e tal, mas a maioria escolheu ali por causa, né, do negócio, do gole. Então, você não está preocupado. E a galera acha que o artista está preocupado com eles. O artista está tão preocupado com a galera pobre que a gente nunca viu e nunca vai ver um artista indo na casa dessa turma aí, porque eles não são políticos, né? O político vai porque ele precisa ir a cada 4 anos, senão nem ele ia. Então, mano, tem essa classe de pessoas aí que acreditam mesmo que tem alguém preocupado. Cara, a única pessoa que está preocupado com você é você e sua família, e olha lá, não tem mais ninguém, né? Tá todo mundo correndo atrás do seu e tá difícil. Cada dia que passa tá mais difícil.